Vocês se casaram quando se casaram? Me responda. Hein? Porque parece que uma quantidade enorme de pessoas que chegam aqui com a gente se casaram, mas não se casaram quando se casaram. Com certeza. E aí fica essa coisa que qualquer outro encontro gera uma eletricidade danada. Quando o cara é casado com alguém com quem ele não se casou. Qualquer outra pessoa que dê uma roçada no braço dele, ixi, já o acende, ou a acende. Fica mais ou menos assim como essas imagens que eu mostrem lá. eita! Ganhou! Ganhamos! Química instantânea. Olha a esposa. Meu Deus, cara! Olha a esposa. Ai, meu Deus. É o que acontece quando a gente casa com quem a gente não casou. Aí entra numa zona de perigo danada. Qualquer roçada pode acender um fogo. Olha só, cara. Qualquer pederneira faz brasa, faz faísca. É inflamável. Inflamável. Qualquer palha seca acende tudo. Acende a floresta. Olha lá, cara. Então eu quero que você me responda. Sim. Se você está nessa situação, você meu amigo, seca, minha amiga, você que está no trabalho, se preparando para sair, se, meu Deus, eu estou vivendo essa situação, o que roça em mim me acende. Tá um negócio horroroso. Não sei mais o que eu faço. Não posso nem ir a estádio porque estou aceitando ideia. Qualquer sugestão é decreto. Eu aceito como imperativo. Todo aquele estado em que digo, Senhor, tu sabes que eu não aguento. O pessoal fala assim, eu estou beliscando azulejo. Beliscando? Beliscando azulejo. Azulejo? A pessoa faz o impossível. Ela faz o impossível. Belisca azulejo e ainda tira tasco. Exatamente. Que é o mais difícil. Belisquei a bunda da mulher num azulejo. Isso. E levei um pedacinho da roupa comigo. É quando o cara tá a perigo total. E tem muita gente nesse estado, casar sem se casar é algo absolutamente perigoso, porque um bocado de gente vai sofrer. É o tal do abrasamento, cara. Mas o abrasamento de Paulo é melhor casar do que viver abrasado. Não, eu sei, falando assim, agora o cara casa com quem ele não gosta. Ele vive abrasado? Ele vive abrasado. É isso aí. Porque o teu abrasamento só diminui quando ele é atendido na alegria recíproca de você se relacionar com quem você gosta, ama e é gostado e é amado. Isso gera uma plenitude, isso gera satisfação, isso gera enchimento, isso dá aquela selada, dá uma selada na alma. E acalma, né? Pacifica o ser. Agora, quando você casou e descobre que casou com quem não casará jamais, emocionalmente, a coisa até se exacerba. Piora muito mais. Porque você carrega aquele peso de dizer eu sou uma pessoa comprometida. O que deixa uma espécie de raiva latente no coração do indivíduo que se casou sem que haja nada que possa ser evidente do ponto de vista do amor e do gostar. Aí devagar vai gerando uma antipatia pelo outro. Nossa! E aí, essa antipatia não só faz você tratar mal essa pessoa, como começa a produzir em você uma espécie de direito
direito ao prazer, direito à felicidade, direito à gargalhada, direito ao beijo bom, gostoso. A alma é muito cheia de arapucas para todos os lados. Quando a gente vê, a gente está se justificando em coisas injustificáveis, apenas porque o pressuposto da nossa existência é o do desencontro. A gente se constituiu em estado de desencontro. São certos casais que a gente poderia assim defini-los. Quem são eles? São pessoas que se constituíram legalmente num estado de desencontro. A constituição do casamento deles é a constituição da separação, praticamente, por assim dizer. E aí é muita infelicidade você se amarrar na vida a um peso desse. Caio, você acha que o índice de casamentos com esse perfil que você está dizendo é maior, assim, do tipo, a quantidade de pessoas que foram casadas por influência, casamento arranjado, profecia, de igreja, etc. Tal, é maior esse tipo de casamento arranjado do que o casamento que o cara achou que era uma coisa, errou e não era aquilo? Ah, sim. O casamento é constituído por engano mesmo? O homem e a mulher, na escolha pura e simples, isso, sem interferência de terceiros, sim, se equivocam muito. É natural que se equivoquem, especialmente numa época em que pouca gente dá importância a princípios, valores e sabedorias. A maioria cultua a estética, a chegada, a aparência, a imagem, a maquiagem, a performance, o acumulado de informações, o nível social, econômico, financeiro. É por aí que as pessoas vão fazendo as suas plugagens. Fatores. Então isso é passível de promover grandes erros na escolha, porque senão um computador escolheria para a gente. Mas tem gente que está muito fixada na ideia de que esses itens são os prioritários, precisam ser atendidos. O mais vem depois. Então, um homem e uma mulher entregues a si mesmos, sem interferência de terceiros, só pela própria insensatez generacional, na qual todo mundo está vivendo, já estão sujeitos a todo tipo de erro. Agora, se você ainda bota em cima disso todas essas outras influências, como, por exemplo, as da religião, do tipo, está namorando a menina, já passou de uma certa idade, você e ela, casem logo, porque senão vocês vão transar. Então, para poder transar oficialmente, eles se casam. As chances de que isso venha a dar errado são enormes. Isso é um estímulo à precipitação suprema. Numa época de insensatez imensa, você ainda adiciona uma obrigação dessa natureza. Aí vem as demais outras. Famílias religiosas ou as unções pastorais, tem pastor e bispo, etc. Nesse meio aí, que sentem um tesão danado de juntar pessoas. Quantas vezes eu fiquei a vida inteira ouvindo pessoas dizendo, esses dois eu a juntei. E falam com orgulho. Com orgulho de ter juntado aqueles dois. Eu já tive alegrias de ver pessoas que eu apresentei juntarem e irem adiante, como já tive a alegria de ver pessoas que eu apresentei casarem e não irem a lugar nenhum. É por isso, cada vez mais, eu tenho menos vontade de apresentar quem quer que seja, quem quer que seja. De vez em quando eu ainda caio na tentação. Vejo um filhinho tão legal, uma menina tão querida. Eu digo aí, rapaz, olha pro lado. Olha aí, tem gente... E às vezes eu digo a ela, não fica assim, chupando o dedo. Por que você não bate um papo com fulano? Saia para tomar um sorvete de chupar dedo. Rapaz. Aí vocês conversam, ou pro filho ou pro crente. Mas decidem e tal. Mas cada vez menos. Porque eu estou vendo, especialmente as mulheres, voltarem tão desapontadas. Caio. Muito mais. De vez em quando chega um homem que diz, olha, aquela menina que o senhor me apresentou, linda, não sei o quê, mas é muito infantil, isso e aquilo. Mas é pouca coisa. A maioria, elas vêm cansadas dos homens, achando-os muito complicados,
muito feridos, alguns, muito desconfiados, outros com muito medo de gostar, de amar, de se entregar, outros com trauma de casamentos anteriores ou relacionamentos anteriores, e alguns com crises adolescentes intermináveis, especialmente aqueles que foram casados 7, 8, 10, 12 anos, 15 anos, e se separaram, uma separação muito ruim. Muitos, nem todos é claro, mas muitos, ficam sentindo uma necessidade de viver os próximos 15 anos com um adolescente de meia idade. Eu sei como é. E aí não dá, não é? Uma mulher querendo um encontro mais sério com uma pessoa legal, olha para aquilo ali e diz, não, eu não tenho tempo para ficar vendo qual é desse cara. Caio, nessa fase da vida que você está citando aí, quem tem mais fatores impeditivos de um relacionamento? O homem ou a mulher? Qual, na sua opinião, que apresenta mais fatores impeditivos? Da própria personalidade. Nessa fase da vida? Já separado. Eu acho que quem dá mais trabalho sempre é o homem. É o homem? A mulher, ela tá sempre mais aberta? É o homem porque ele não cuida legal dos filhos que ele fez. Não é? Em geral. Sei. Claro que tem um monte de pai legal. Mas, em geral, ele não cuida legal dos filhos que fez, ele tem uma má relação com a ex-mulher. Ela azucrina o cara pra caramba e ele, muitas vezes, dá razão para que ela... Ele alimenta isso nela. Ele motiva aquela azucrinação. Tá. Ele é quem vai pegar e não vai, falha, isso e aquilo, muda as regras do jogo, muitas vezes. Enfim, homens fazem muito assim. É desastrado. Então ela já chega, a mulher chega na vida de um cara assim, já como herdeira da bagaça dele. E já é herdeira da antipatia da ex-mulher, que diz, se tá gostando daquele cara, não deve prestar. Isso, não sabe escolher. Não sabe escolher. Porque aquilo ali não existe. Não existe. Aquilo ali nem a mãe dele gosta dele. Ninguém quer que trouxe. Então, já começa a ser herdeira desse cheiro do Hades. Sei, Agora, ainda tem um segundo problema de cara. É convencer o garotão a virar homem. A tratar com carinho os filhos dela, a não querer, ele que não educou os filhos dele, querer treinar a educação dos filhos dela. Não cuida dos dele, vai pagar pros dela. Ou então ele já tem alguns filhos mais velhos, que ele acha que educou bem, nem sempre. Às vezes eu conheço a produção do cara, toda danada, mas ele acha que educou porque está todo mundo vivo. Sobreviveu é porque eu eduquei bem, mas só Deus sabe como os caras são. Aí encontra uma mulher que tem filhos mais novos. Aí ele quer impetrar. Olha isso. Os mandados de segurança lá da casa dele, anterior, nesse novo lar. Aí a mulher vem com habeas corpus, ele derruba. Ele quer enquadrar o menino e a menina. Sempre criei filho assim. Aí começa a azedar aquela relação toda, de modo que de quase todo mundo casado pela segunda vez que vem aqui comigo, que já tiveram famílias anteriores, eu vejo que quem carrega o maior peso sempre é a mulher. A mulher vem mais limpa, Caio? Mais bem intencionada, com mais vontade de fazer aquilo funcionar, apostando mais no casamento. A maioria delas são mais pacientes. A casa delas está mais em ordem do que a casa deles. A maioria vem para o ambiente da mulher, hoje em dia. Saem da casa da mãe para o ambiente da mulher. Eu estou falando nessa segunda fase. Já segundo fase, casamento, 40 anos para lá. Claro. Então, vem para a casa da mulher. E ajudam financeiramente, isso e aquilo, mas vêm como reis da nova relação. Isso. E a mulher paga um preço imenso. Vão cansando, né? Cada vez mais tem mulher dizendo, não, eu nunca mais vou casar. Mulheres que casaram a segunda vez e que se separaram,
A maioria está dizendo, eu nunca mais vou casar, eu só terei namorados. Espero que eu tenha um namorado que dure pro resto da vida. Mas ele Pode lá até, e eu cá. ele vai morar do outro lado da rua. Sei, cara. É mais ou menos Rita Lee e o esposo. E Roberto Carvalho. E Roberto Carvalho. São andares. Andares, não sei o quê, porque não está dando. E quando vem com essas acumulações anteriores é muito mais difícil. Não é fácil. É verdade. E considerando as imaturidades que a gente constata de todo lado, fica muito mais complicado ainda. Vem IVTV, o canal é você.